dia, Nutri! Mais uma semana começa e desde a semana passada é meu compromisso com você aí do outro lado, trazer a motivação que você precisa para começar a sua semana. Então, são 30 minutinhos. Bom dia, Diana! São 30 minutinhos de motivação, de palavras que eu sei que vai mudar a sua semana, que vai mudar o começo da sua semana. E hoje eu trouxe uma mensagem muito linda para a gente refletir, para a gente começar a nossa semana com uma vibração diferente. Eu vou abrir aqui para vocês. E essa mensagem o meu noivo recebeu nesses grupos de WhatsApp, né, que vai passando para um e para outro. E essa mensagem me tocou demais. E eu pensei logo de cara em trazer pro Acorda Nutri dessa semana. Então vamos lá. A mensagem é a seguinte. O título é As Bênçãos Disfarçadas. Havia em uma aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho: "Mas que desgraça! Seu cavalo foi roubado!" E o velho respondeu: "Calma, não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está mais na cocheira. Todo o resto é julgamento de vocês." E as pessoas riram do velho. Então a gente para aqui nesse momento. Então roubaram, o cavalo sumiu da cocheira e todos julgaram que alguém havia roubado o cavalo. E ele falou: simplesmente digam que o cavalo não está mais na cocheira. Todo o resto é julgamento de vocês. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta. E não apenas isso, ele trouxeram uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: "Velho, você tinha razão. Não era mesmo uma desgraça, e sim uma bênção." E o velho disse: "Vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma bênção ou não? Apenas digam que o cavalo está de volta." Então o cavalo voltou e as pessoas novamente fizeram seus julgamentos, né, de que aquilo era uma bênção. Antes era uma desgraça e agora virou uma bênção. O velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Algumas semanas mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as pernas. As pessoas se reuniram e mais uma vez se puseram a julgar. "E não é que você tinha razão, velho? Foi uma desgraça seu único filho perder o uso das duas pernas." E aí o velho mais uma vez falou: "Vocês estão obcecados por julgamento, hein? Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma bênção." Aconteceu que depois de algumas semanas o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. Quem é? E os que foram para a guerra morreram. Então qual é a conclusão dessa história? Quem é obcecado por julgar cai sempre na armadilha de basear seu julgamento em pequenos fragmentos de informação, o que o levará a conclusões precipitadas. Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, outro começa. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Às vezes, vemos apenas a desgraça
e não vemos a bênção que ela nos traz. Eu achei linda, linda, linda essa mensagem, porque quando eu li, eu lembrei de várias vezes no início da minha carreira que várias das coisas que eu queria que desse certo não dava. Eu tentava uma parceria, aquela pessoa não ia com a minha cara. Eu tentava um lugar novo para atender, um lugar que eu já almejava há muito tempo e eu não tinha abertura. E eu ia fazendo julgamentos ao longo desse processo, igual as pessoas fizeram julgamento ao longo dessa história, que ou era uma bênção ou era uma desgraça. E o contexto dessa história, a conclusão dessa história, é de que tudo que acontece na nossa carreira, enquanto nutri infantil, a gente não deve julgar se é uma bênção ou se é uma desgraça. A gente simplesmente tem que ver, enxergar. O velho diz, apenas enxergue. Então, quando a gente vai, por exemplo, a gente achou uma pessoa na nossa cidade e essa pessoa tem um baita potencial de ser uma ótima parceira sua, né? E aí você começou a estudar sobre ela e você resolveu mandar um direct dela para ela no Instagram. E mensagem vai, mensagem é visualizada, mensagem não é respondida. Você pensa, bom, a pessoa deve estar ali corrida, né? Daqui a pouco ela me responde. Passa uma semana, passa 2 semanas e nada de resposta. A pessoa simplesmente te ignorou. Aquela pessoa que você achou que ia dar uma parceria boa, ela te ignorou. E aí a gente começa a julgar a situação. Que desgraça, nada dá certo, a minha vida é uma desgraça. E aí o tempo vai passando e de repente uma parceria fluiu na sua vida sem você ter que correr atrás. Simplesmente aquela psicóloga, aquele pediatra, né, enfim, aquela fonoaudióloga surgiu na sua vida num contexto totalmente inesperado e as energias se casaram completamente e a parceria fluiu e uma agrega na vida da outra. E se aquela parceira que você almejava tivesse respondido você e você não tivesse essa abertura para essa outra que surgiu depois, isso poderia ser uma desgraça. Isso poderia ser uma bênção, né? A pessoa não ter te respondido. Uma bênção, porque aquela parceria poderia não ter dado certo. Eu já fiz parcerias ao longo da minha carreira que eu me sentia menos. Eu me sentia menos inteligente. Eu me sentia menos com oportunidades. Eu me sentia menos capaz. Porque aquela parceira não me botava pra frente, não me botava pra cima. Ser sincera com você e dizer que eu demorei muito para entender. Então, deixa eu só mudar aqui a música. Então, eu enxergava, sempre quando algo que eu almejava não dava certo, eu passei a enxergar simplesmente como algo que não aconteceu. Eu não julgava como bênção nem desgraça. Eu simplesmente entregava o meu caminho para, enfim, né, para Deus, para o universo, para o que vocês acreditarem. E é onde eu sempre falo para as minhas alunas: a gente deve fazer a nossa parte. O que vai dar certo ou o que não vai, não cabe a nós. Não somos nós que vamos decidir se o local ideal... Deixa eu botar a musiquinha aqui de novo. Se o local ideal é o local ali X, ali no centro da cidade, onde tem uma sala perfeita, onde tem um prédio perfeito, né? Então a gente está julgando que aquela sala, aquele prédio é uma bênção em nossas vidas.
e pode ser uma desgraça. Porque pode ser que você queira, que você assuma um valor, um aluguel que você não pode pagar. E aquele aluguel vai tirar a tua paz. Aquele aluguel não vai deixar você dormir bem, não vai deixar você colocar a cabeça no travesseiro e relaxar e sabendo que você está fazendo as coisas de forma consciente. Então, para resumir assim essa live, esse Acorda Nutri, né, segundo episódio, façam dessa semana uma semana de apenas enxergar tudo o que acontecer com você. Se um paciente desmarcar, não julgue, apenas enxergue. É muito comum um paciente desmarcar e a gente ficar triste e a gente deixar a nossa semana toda broxar. E pode ser que aquele paciente que desmarcou era o que iria nos deixar mal a semana inteira, porque talvez naquele dia a mãe daquele paciente não chegasse bem no teu consultório e a mãe daquele paciente simplesmente te botar muito para baixo e falar poucas e boas para você porque ela não estava bem. Então, desmarcaram a tua consulta, apenas enxergue. Não julgue se foi uma bênção ou se foi uma desgraça. Apenas aceite. E eu sempre falo para as nutris assim: tá desmotivada? Tá triste? A tua carreira não tá indo bem? Você tá com medo? Você não consegue destravar da cadeira? As coisas não estão fluindo para você? Pega um travesseiro, pega um filme no Netflix, pega um balde de sorvete, chora o quanto tiver que chorar, reclama o quanto tiver que reclamar, né? Bate no travesseiro para descontar todas as raivas, todas as angústias, todas as frustrações e dorme. E naquele dia dorme. Libera todos os sentimentos e dorme. No outro dia, você vai acordar e a primeira coisa, o primeiro pensamento que você precisa ter naquele dia é: o que eu vou fazer de diferente hoje para mudar a minha realidade? Porque reclamar é bom para aliviar, chorar é bom, a gente tem que tirar o que está aqui dentro da gente. Mas continuar reclamando de que a situação não tá boa não vai adiantar. Não adianta, né? Então, no outro dia acorda e pensa: o que eu vou fazer de diferente hoje? O que eu vou fazer de diferente ao longo dessa semana que vai me trazer uma realidade diferente? Que vai fazer com que eu viva uma realidade diferente. Então hoje, Nutri, hoje é segunda-feira. Assim que encerrar essa live, eu gostaria que vocês pegassem um papel sulfite, um papel em branco. Pode ser, se vocês quiserem fazer um esqueminha no computador, enfim. Eu vou até tentar abrir aqui como que é o meu esqueminha de organização da semana. E eu gostaria que vocês organizassem a semana de vocês. Que vocês tivessem compromisso com a carreira de vocês. Então, eu já mostrei aqui no meu Instagram, eu já mostrei aqui, postei no feed, mas eu vou caminhar aqui com vocês como é a minha organização da semana. Então, quando a gente coloca metas, a gente consegue frutos. Ser autônomo não tem ninguém cobrando da gente, não tem ninguém falando faça isso ou faça aquilo. Nós somos os nossos próprios patrões, nossos chefes, nós pagamos nosso salário, nós atrasamos o nosso salário. Então a gente precisa de comprometimento. Inclusive, eu tenho até que mudar, tá? Eu tenho que dar uma alterada aqui. Então, eu organizo a minha semana de forma que eu sei que eu tenho vários compromissos, né? Eu preciso dar uma boa atualizada, que faz um tempinho que eu não paro para atualizar. Mas, por exemplo,
eu coloquei na minha agenda. Eu tenho live toda terça-feira às 19 horas. É meu compromisso, eu não tenho outra opção. Eu tenho que fazer. Alguém olhou pra mim, apontou o dedo e falou: se você não fizer live, eu vou te demitir? Não, né? Essa vontade surgiu de mim. Esse compromisso surgiu de mim. Então não tô falando que vocês precisam fazer live toda semana. Não é isso. Seria ótimo, seria maravilhoso, é o ideal. Mas, por exemplo, o Instagram não flui. As postagens não fluem. Você não consegue gerar conteúdo, você não consegue gerar constância na sua rede social e você sente que isso prejudica a tua agenda. Você sente que o engajamento não tá bom, você sente que não tem gente suficiente perguntando no direct sobre as suas consultas. O que você vai fazer? Exatamente isso aqui. Separar um horário da sua semana para preparar conteúdo para a semana inteira, talvez. Então, por exemplo, 1h30 da minha semana eu separo para preparar conteúdo. Na verdade, é quase que a minha manhã toda de segunda-feira. Então, nesse horário, eu não paro para lavar louça, porque quando a gente trabalha em casa, a gente mistura as coisas. Eu não paro para lavar louça. Eu não paro para arrumar minha cama. Eu não paro para dar atenção pro meu gato, pro meu cachorro. Esse horário é como se eu estivesse batendo ponto no meu trabalho. No meu trabalho de carteira assinada, né? Que a gente tem que bater ponto. 7 da manhã a gente tem que estar lá, senão a gente é demitida. Então, 7h30 da manhã de segunda-feira, por exemplo, é o horário que eu vou começar a fazer os posts no meu Instagram e vou terminar às 10h30. E toda segunda-feira é o meu compromisso com a minha carreira. Se a gente não leva a nossa carreira como compromisso, a gente não consegue os resultados que a gente quer. Então, qualquer um é capaz de conseguir o resultado. Qualquer um é capaz de conseguir um resultado. Então, Nutri, se você tá aí do outro lado, achando que você não vai conseguir, que você já tentou de tudo, que você é o patinho feio da história, que Marcos não sei o que Berg, o que inventou o Facebook, eu nem lembro o nome dele, de que ele tem sorte, de que ele tá ali bilionário porque é sorte. Ele foi uma pessoa comum como eu, ele foi uma pessoa comum como você, ou qualquer outro exemplo de pessoa bem-sucedida na vida. E quando a gente fala bem-sucedida, quando a gente fala sucesso, isso é relativo. O sucesso para mim é uma coisa, o sucesso para você é outra. Cada um sabe o que é o seu sucesso e cada uma tá buscando pelo seu sucesso, né? Pelo que a gente julga ser sucesso. Então, o potencial existe da mesma maneira em cada um. E eu vou falar isso sempre aqui nesses episódios. Eu tenho um potencial incrível de fazer muito sucesso. E você que está aí me assistindo tem o mesmo potencial. Nem menos, nem mais. O que difere? São várias coisas que diferem a pessoa que tem sucesso e a pessoa que não tem sucesso. No Acorda Nutri 1, eu frisei muito que as pessoas que têm sucesso sabem pedir ajuda. Se você não assistiu o Acorda Nutri 1, assista, porque é muito importante a gente saber pedir ajuda. O que eu quero frisar hoje no Acorda Nutri 2 é que as pessoas que têm sucesso, elas acreditam no potencial que tem dentro delas. Elas não se minimizam, elas não se colocam para baixo, elas não se depreciam, elas não acreditam no que as outras pessoas acham dela.
elas sabem que dentro delas tem potencial. E todas as atitudes tomadas ao longo do caminho são porque dentro delas, elas acreditam que tem potencial. Então, quando eu falo aqui pra vocês, no Acorda Nutri, eu coloquei um desafio que é fazer o Mural dos Sonhos. Se você não fez, se você não assistiu, volta e assiste. No Acorda Nutri 2, o meu desafio pra você é: acredite no seu potencial, mas dentro disso, organize a sua semana. Se planeje, Nutri. Coloque, de segunda a domingo, o que você vai fazer ao acordar, o que você vai fazer no meio da manhã, que horas que você vai parar para almoçar, estão vendo? Que horas que você vai atender, que horas que você vai descansar. Enfim, apenas organize a sua semana. E quando você organiza a sua semana, você acredita no seu potencial. Porque você sabe que você é organizada, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Porque o tempo estará a seu favor. O potencial está dentro de você. O conhecimento é só buscar. O conhecimento que eu tenho é porque eu peguei de algum livro. E o mesmo livro, o mesmo artigo, as mesmas pós-graduações, as mesmas aulas. Tudo isso que eu tive acesso, você tem acesso. O que difere uma pessoa que tem sucesso da pessoa que não tem sucesso é acreditar no potencial. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui também, porque no Acorda Nutri 1 eu falei no tamanho dos nossos sonhos. Porque muitas das vezes nós somos crianças e a gente sonha muito alto e a gente expressa esse sonho, em palavras. E a gente tem pessoas ao nosso redor que de forma inconsciente depreciam nossos sonhos. Dizem que nós não somos capazes, dizem que esse sonho é difícil de ser realizado, dizem pra gente baixar nossa bola. E é a mesma coisa com o nosso potencial. Muitas das vezes, um dia a gente acreditou que a gente era capaz, por exemplo, de cantar bem. E a gente pega o nosso microfone de mentira, que é o controle da televisão, e a gente começa a cantar. E a gente acredita no nosso potencial de cantar bem. É um exemplo, tá? E hoje a gente sabe que qualquer pessoa, se esforçar nas aulas de canto, se aplicar todas as técnicas que são estudadas, se treinar todos os dias em casa, enfim, respiração, blá blá blá, não entendo muito, a pessoa tem capacidade de cantar bem. Ela tem potencial dentro dela de cantar bem. Mas quando ela é criança, que ela pega o microfone e começa a cantar bem, alguém fala pra ela: para de cantar, que eu não tô aguentando a tua voz, você canta muito mal. E aí, a gente é criança, a gente não dá bola, mas aquilo internaliza em nós. Fica no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, de que a gente não tem aquele potencial de cantar bem. Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de sucesso em ser autônomas, quando a gente fala no potencial de ter uma vida financeira boa, ou de ser segura nos atendimentos, de ser uma profissional que realmente passa essa segurança nas suas condutas, pode ser que esse medo, essa sua insegurança, todo esse não acreditar no potencial, é porque no inconsciente um dia alguém te broxou, alguém te colocou para baixo, de forma inconsciente, não foi por maldade. Então essa semana, o desafio é focar no teu potencial, acreditar que você é capaz, Nutri. Eu acredito de verdade em todas as minhas alunas, em todas as minhas seguidores, porque eu acredito que nutrição infantil é algo muito simples, é muito simples.
É a gente se doar para aquela criança que está na nossa frente. É a gente olhar para aquela criança e escutá-la, e ver por que ela não come feijão. E de repente ela solta na consulta que ela não come feijão porque ela não gosta da cebola que tem no feijão. E aí você vai dizer pra mãe: ó mãe, a criança disse que não gosta de cebola no feijão. A mãe tira a cebola do feijão e a criança passa a comer feijão, que era a demanda que a mãe te procurou na consulta. Eu precisei saber bioquímica para isso? Não. Eu só precisei olhar para a criança e falar: por que você não come feijão? E deixar a criança se expressar. É isso que eu acredito da nutrição infantil. Gente, de verdade, assim, se vocês pudessem me acompanhar em todas as consultas, no final das consultas eu fico pensando: por que eu estudei tanta bioquímica mesmo? Por que eu estudei ciclo de Krebs? Por que eu estudei fisiologia? É uma brincadeira, tá? Eu sei da importância, claro que a gente tem que entender todo o contexto e tudo mais. Mas sabe que a base da nutrição infantil é a gente olhar para a criança, é a gente olhar para os pais, questionar o objetivo deles estarem ali com a gente. E juntos a gente vai tentando achar uma solução. É a gente dar ouvidos para essa família. E isso, todo mundo que está aqui me assistindo ou vai assistir depois, sabe fazer. E eu tenho certeza que quem vem para a nutrição infantil, isso porque eu vejo que é o perfil da maioria, são pessoas muito empáticas, são pessoas muito acolhedoras, são pessoas muito carinhosas, são pessoas que realmente se colocam no lugar das outras. São as pessoas que procuram a nutrição infantil. Então, se você tem dentro, se tudo que eu falei aqui você se considerou como sendo uma dessas, você tem um potencial enorme. Assim, ó, não consigo nem expressar o tamanho do teu potencial em ter sucesso na nutrição infantil. Porque no fim é isso que as famílias procuram, um apoio. Para encerrar essa live, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo faz mais ou menos um mês com uma paciente. Agendou para mim uma mamãezinha e ela é bem influente aqui na região, né? Ela é bem influente, ela tem bastante seguidores e tudo mais. Então ela tá acostumada com as melhores profissionais, com as mais tops, enfim. E naquela consulta eu me senti intimidada. Eu senti que eu não estava conseguindo atingir o nível que ela estava esperando da consulta. Ela não expressava que estava gostando. E eu comecei a me sentir mal naquela consulta. Enfim, dei o meu melhor. E encerramos a consulta e ficamos por aí. 2 dias depois eu entrei em contato com ela e eu pedi que a gente agendasse uma consulta online, como se fosse um retorno. Eu não costumo fazer isso. Por que eu senti isso? Porque eu queria ouvi-la. Eu queria realmente dar a voz a ela, porque o filho dela tem 7 anos, então eu foquei na criança, eu foquei em conversar com a criança, né, em fazer amizade com a criança. E aí, nessa consulta que a gente fez online, foi onde eu percebi que aquela mãe não estava nada bem. Ela chorou muito na consulta, porque ela e o ex-marido, no caso, tinham acabado de se separar. A relação deles estava muito ruim e isso estava prejudicando a criança. E a criança estava mega ansiosa por causa disso. E ela estava descontando na comida e de repente, gente, de verdade, ela virou uma criança obesa. Ela era eutrófica, em poucos meses ela ficou obesa por conta das questões da separação dos pais. Então, eu não precisei saber de bioquímica, eu não precisei saber de fisiologia, eu não precisei saber de todos os exames sanguíneos, eu não precisei saber suplementar a criança para conquistar essa mãe. Eu simplesmente senti ali de que alguma coisa ficou inacabada na consulta. Eu entrei em contato com ela e é muito importante, a gente tem que confiar na nossa intuição. Se a gente vê que
alguma coisa não fechou, vai lá, marca um retorninho. A gente fez no WhatsApp mesmo, eu chamei ela, a gente fez uma videochamada de 20 minutinhos. E aí, no final, ela me mandou uma mensagem e disse: Deia, você é maravilhosa. E até hoje ela tá comigo, né? A gente tá retornando, a gente tá tentando resolver a situação. E o que eu fiz foi dar ouvidos a essa mãe. Então, eu acredito no meu potencial de alcançar muitas famílias, de ajudar muitas famílias, porque eu dei ouvidos a uma mãe e essa mãe gostou de mim. Então, se eu consigo fazer isso com uma mãe, eu consigo com 99% das outras mães. E se o que eu dei de exemplo aqui, se você consegue fazer a mesma coisa aí do outro lado, você tem um potencial incrível de ser uma nutri infantil que vai também poder ajudar muitas famílias. Tá certo? Então, para resumir, foram várias conclusões aqui nessa live. Acho que deu até mais tempo do que eu estava esperando. A conclusão é: primeiro, apenas enxergue as situações que acontecerem com você. Não julgue se foi uma bênção ou se foi uma desgraça. Apenas enxergue. A segunda é: acredite no seu potencial. E acreditando nesse teu potencial, se organize. Coloque metas. Você é seu chefe, você é seu patrão. Então faça valer a pena cada minutinho do seu dia. E acredite no seu potencial e o quanto a nutrição pode ser simples se a gente for uma profissional ou um profissional empático com as famílias. Tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Bom dia, Rosana. Não tem problema, vai ficar salvo no feed, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. E eu acredito demais no potencial de cada uma. Agora vamos começar a semana organizando a nossa semana, colocando metas, colocando horários. Se você é mãe, coloca na agenda o horário que você vai buscar seu filho, o horário que você vai parar para fazer janta. Tudo isso tem que estar na organização, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tá na minha organização, ó, a hora que eu saio para ir atender. Então, ó, eu saio às 7 para ir atender, tem que estar na minha organização. Então, se você é a responsável por cuidar da limpeza da casa, isso tem que estar na tua organização, né? Então, assim, se você para o final de semana para faxinar a casa, coloca na tua organização que o final de semana é o dia de faxinar a casa. Mas dentro dessa organização tem que ter o horário para o seu trabalho, para o seu sonho, para a sua carreira, tá bom? Um beijão, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo. Obrigada, Rosana, pelo carinho. Tchau, tchau, gente, boa semana!